Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre o disjuntor termomagnético, ou DTM, falar sobre o IDR, né, interruptor diferencial residual, e falar sobre o DPS, né, o dispositivo de proteção contra surto. Nessa aula de hoje, eu não vou abordar a instalação em si, tá? Mas sim as características desses componentes que compõem um quadro de distribuição, um quadro de luz e força, enfim, um quadrinho aí que você abre na sua casa aí para ligar e desligar disjuntor. E talvez, ele não tenha todos os dispositivos que eu acabei de falar. Talvez ele tenha só disjuntor. Talvez seja disjuntor IDR e talvez ele tenha aí disjuntor IDR e DPS. Então, na próxima aula, tá? Na próxima live, a gente vai falar sobre a montagem do quadro em si. Então, a gente vai pegar todos esses elementos e nós vamos montar entre aspas, né? Eu vou apresentar as configurações, os tipos de montagem, tá bom? Então, hoje, reforçando, é só sobre a característica de cada um dos componentes, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro deles que a gente vai utilizar... Ah, e detalhe, tá? Por favor, qualquer dúvida aí, pode me interromper, tá? Pode falar aí ou mandar mensagem no chat. Só vou pedir, por gentileza, para, se for perguntar alguma coisa aqui no chat, para levantar a mão. Que eu consigo ver aqui, eu paro, tá? Ou também abrir o microfone, tá? Tanto faz. Bom, então vamos lá. O primeiro item que a gente vai estudar hoje, tá? São aqui os disjuntores, tá? É o mais comum que a gente encontra por aí, é que todo quadro vai ter, né? Não existe um quadro de disjuntor sem disjuntor, né? Existe quadro de disjuntor sem IDR e sem DPS. Não que isso seja permitido ou que isso esteja dentro da norma. Mas você encontra, né, quadro sem esses elementos. Mas disjuntor sempre vai ter. Então, primeiro, o disjuntor, qual que é a definição desse componente? É um dispositivo de manobra e proteção com capacidade de ligação e interrupção, né, ou interromper a corrente quando surgem no circuito condições anormais de trabalho, como curto-circuito ou sobrecarga. Então vamos entender essa frase. Primeiro, um disjuntor, o nome completo dele é disjuntor termomagnético. Esse é o nome. Carinhosamente pode ser chamado também de DTM, é a abreviação, né, de disjuntor termomagnético. Então DTM, beleza? E ele, como diz aí nesse texto, ele é um dispositivo de manobra com objetivo de proteção, tá? Para desligar o circuito quando tiver um curto-circuito ou uma sobrecarga. O que é um curto-circuito e o que é uma sobrecarga? É interessante a gente entender isso para conseguir entender por que ele protege disso. Tá? Então a sobrecarga nada mais é do que passar uma corrente por ele, uma corrente elétrica, superior ao que ele suporta. Então, por exemplo, não sei se alguém já passou por isso, mas acontece de você trocar a resistência do chuveiro e a potência ser um pouco maior. E aí você liga esse chuveiro funciona aí por uns 5, 6 minutos, e aí o disjuntor desarma, né? Ou também tem muita gente que acaba colocando dois chuveiros no mesmo disjuntor, o que eu já adianto, isso está errado, tá? Então, quando acontece isso, você está aumentando aí o tanto que está passando de energia elétrica, o tanto que está passando de corrente por esse disjuntor. Então, esse excesso de corrente elétrica faz com que internamente o disjuntor acabe aquecendo, tá? Acaba tendo lá um dispositivo lá bimetálico e ele desaciona o disjuntor. Então a sobrecarga nada mais é do que um valor de corrente elétrica superior, levemente superior ao que ele suporta. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco até com o gráfico e as curvas de atuação do disjuntor. Tá? Mas essa é a característica de uma sobrecarga. É um acréscimo leve de corrente elétrica, tá? Mais acima do que ele suporta. Então se o disjuntor é de 10 amperes e está passando 12, 13, dali uns 3, 4 minutos ele vai desarmar. Tá? Então passou acima do que ele suporta, ele vai desarmar. E a gente já vai ver também onde encontra essas informações. Tá? Curto-circuito é basicamente você pegar duas fases ou fase neutro e encostar uma na outra. Tá? Você está tendo um encontro direto de dois potenciais elétricos sem uma carga. Então imagina que você puxa de um quadro de disjuntores lá uma fase e um neutro e leva direto para a lâmpada. Tá? Esquece por enquanto a questão dos interruptores que a gente estudou. Você puxa direto para uma lâmpada. E aí imagina que você liga lá a lâmpada, beleza. Você tira essa lâmpada e encosta um fio no outro. Por que com a lâmpada não dá curto-circuito e sem a lâmpada dá curto-circuito?
Porque não tem uma carga, não tem ali um elemento que consome essa energia elétrica, tá? Esse elemento que consome essa energia elétrica, ela evita esse curto-circuito. Agora imagina que você pega esses dois condutores e encosta um no outro. Se não tem uma resistência elétrica, se não tem uma carga, a corrente ela vai ser extremamente alta. Isso caracteriza um curto-circuito. Bom? E o disjuntor também ele atua. Nesse caso de curto-circuito, ele atua em aproximadamente 10 milissegundos. Então ele vai desarmar o circuito em aproximadamente 10 milissegundos. Tá bom? Então a sobrecarga ela tem um tempo de atuação. 2, 3 minutos, e a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Já o curto-circuito não. Ocorreu o curto-circuito em 10 milissegundos. Beleza? Então, o disjuntor ele atua justamente nesses dois comportamentos, sobrecarga e curto-circuito. E para que serve? Ou melhor, vou refazer minha pergunta. Ele protege o que em uma instalação elétrica? Acho que é importante a gente também já deixar isso muito bem definido, muito bem claro. O disjuntor ele tem por objetivo a proteção dos condutores elétricos da instalação. Vou repetir, ele tem que proteger os condutores elétricos da instalação, os cabos, os fios. Tá? Por que ele tem que efetuar? Por que ele é para isso? Porque se passar uma corrente, vamos supor no caso da sobrecarga, um pouquinho superior e ele não atua, ou porque foi mal dimensionado, ou porque está com algum problema, os condutores elétricos vão começar a aquecer. E aí começa a derreter a isolação e pode ocasionar um princípio de incêndio. Tá? Então, se você está com o seu caderno, já anota aí que o objetivo de um disjuntor é a proteção dos condutores elétricos. Beleza? Isso é algo importante de se frisar. Tá? E aí aqui nós temos alguns modelos de disjuntor. Tá? Só para mostrar para vocês, tem um detalhe aqui que é importante antes de eu abordar o resto aqui. Todos eles, é porque eu não mudei, né? Mas onde eu vejo qual é a corrente nominal do disjuntor? Fala, pô, quanto de corrente pode passar por esse disjuntor tranquilamente? Você consegue ver essa informação aqui, ó. Esse número acompanhado dessa letra. Tá? A letra é a curva de disparo, a curva de atuação do disjuntor que a gente vai comentar daqui a pouco. O número é a corrente nominal, ou seja, esses disjuntores que eu estou apresentando aqui são disjuntores de 10 amperes. Tá? Esse valor aqui, ó. Bom? Os de baixo aqui são outras coisas que a gente já vai comentar. Mas só para também já deixar claro, para que pelo menos nesse momento da aula, você já consiga olhar para o disjuntor no quadro de distribuição da sua casa, olhar lá e falar, bom, esse disjuntor aqui tem a curva C, eu ainda não sei o que é, mas eu sei que já é uma curva. Pode ser curva B ou curva D, né? Mas enfim. Mas eu sei ó, que ele suporta uma corrente de 10 amperes, 16 amperes, 32 amperes, 60 amperes. Tá? Então você vê isso nesse número que fica do lado da letra. Beleza? Bom, mas a questão é o seguinte, nós temos comercialmente disjuntores monopolares, tá? Cadê? Monopolar, ou seja, ele só vai seccionar um potencial elétrico. Nós temos aí o bipolar, o tripolar e nós temos aqui embaixo também o tetrapolar, tá? Ele acaba seccionando 4 potenciais elétricos. Talvez, se você... esse aqui eu mudei, né? Ele está com 40 aqui, ó. Corrente de 40 amperes, mas beleza. Se você não tem conhecimento na área, está estudando aqui, você está anotando e está tudo certo. Se não está anotando, deveria anotar. Agora, se você já trabalha um pouquinho na área, já está olhando, sabe fazer uma instalação ou outra, você está olhando e fala, nossa, mas 4 polos? Eu vou colocar o quê? 3 fases e o neutro? Poxa, mas eu acho que o neutro não vai no disjuntor. Se você... Para você tá tudo bem, você nunca tá pela primeira vez, beleza. Se você já conhece um pouquinho, você está se questionando sobre isso. Existem itens específicos, ou melhor, existe um item específico na norma que diz quando se deve colocar o disjuntor no neutro, tá? Não vou abordar isso aqui agora porque não é o objetivo, mas não está totalmente errado. Mas tem o objetivo, tem o item específico, tá bom? Então, se você já trabalha, provavelmente você já ouviu falar, não, o neutro nunca passa pelo disjuntor. Não, existem ocasiões específicas que passam, beleza? Depois eu posso até compartilhar, eu tenho uma aula gravada sobre isso. Eu posso até depois mandar para vocês, mas depois a gente acaba abordando também. Tá? Mas existe essa possibilidade dentro da NBR 5410. Tá? Então não sou eu, Patrick, que estou inventando, tá bom? Então, até porque senão não teria vendido comercialmente, né?
Beleza, já sabemos quais são aí a carinha, né, os modelos que nós temos aí de disjuntor. O que a gente vai ver agora são essas informações que aparecem no disjuntor. Então, nós temos a corrente nominal, que foi o que eu acabei de falar, tá? Que é o valor de corrente aí que é em regime contínuo, ou seja, vai ficar funcionando constantemente, tá? Sem elevação de temperatura, acima de níveis específicos. Basicamente, é a corrente nominal do disjuntor, tá? É o disjuntor 32 amperes, 10 amperes, 40 amperes, tá? Nós temos a tensão nominal, tá? Que é o valor máximo que ele consegue suportar entre os seus terminais, tá? Ó, esse valor deve ser igual ou superior ao valor máximo da tensão do circuito no qual o disjuntor deverá ser instalado. Então, quando a gente estava aqui nessas imagens, todos eles aqui ó, apresentam esse valor aqui, ó, 230 a 400 volts. Então, eu tenho que colocar ele num circuito onde não seja superior a esses valores, tá? Ah, eu comprei esse disjuntor aqui, que tem até 400 volts, mas estou colocando num circuito que, por algum motivo, sei lá, tem 760 volts, tá? Não posso. Eu tenho que respeitar essa lógica. No nosso caso, instalações elétricas, tá, residenciais, ele vai ficar ali no máximo em 220 volts. Dificilmente vai ultrapassar. Mas, dependendo da situação, essa é uma informação que chama a atenção e você deve, como um futuro técnico, verificar. Bom, vamos voltar ao que a gente está. Tensão nominal, capacidade de ter opção de corrente de curto-circuito. Valor máximo da corrente de curto-circuito que o disjuntor interrompe com segurança. Esse valor é descrito no corpo do disjuntor e é dado em kA, ou em 1000 amperes, ou em kA, tá? Por quê? Esse valor é esse cara aqui, ó, esse 3000 aqui, ó, no cantinho. Deixa eu ver na gravação se está saindo aqui. Esse valor é o valor de corrente de curto máximo que ele suporta. E aí nós temos alguns valores, 3.000, 4.500, 10.000 amperes, tá? Mas é o valor de curto. É o quanto ele suporta quando ocorrer um curto-circuito, tá? Como calcula isso, como dimensiona a corrente de curto-circuito? Aí a gente vai ver lá na frente, na unidade curricular de dimensionamento, tá? A parte de projeto elétrico, que não cabe agora nesse momento do curso, tá bom? E aí nós temos as curvas de disparo. Então nós temos cada disjuntor, ele tem uma curva de disparo que depende do tipo de carga que ele tá seccionando. Então nós temos cargas resistivas, levemente indutivas e altamente indutivas. E aí cada uma delas está atrelada a uma curva B, curva C e curva D. Tem também a curva A que a gente vai abordar aqui. Então, normalmente ela não aparece muito e tem muita gente que fala que não existe, tá? Mas existe. Alguma dúvida até esse momento, pessoal? Ou posso tocar o barco? Comenta aí, por gentileza, no chat ou no microfone, né? Enquanto eu vou beber uma água aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos entender agora o que são essas curvas de atuação do disjuntor. Então, o primeiro que eu não citei lá, que é a curva A. Tá? Então, a primeira coisa aqui que é muito importante. Você vai ouvir que disjuntor curva A não existe, porque a letra A pode ser confundido com o A de ampere, tá? No entanto, se você pesquisar, principalmente fora do Brasil, você vai encontrar disjuntores curva A. Só que esses disjuntores curva A, eles não são normalizados pela norma que é vigente aqui no Brasil. Tá? Tem uma norma específica, tá, para falar sobre disjuntores e tem uma norma que não aborda o disjuntor curva A. Mas, por exemplo, esse gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele é de um disjuntor curva A. Ele é da Siemens. Tá? Então, eu anteriormente, diante dessa informação, eu falava a mesma coisa. Não existe disjuntor curva A. Eu aprendi assim. Só que uma vez quando eu encontrei na internet, num catálogo da Siemens, aí eu fui procurar. Aí eu descobri que no Brasil não tem, de fato. Mas em outros países você encontra esse tipo de disjuntor. Né? Pô, a Siemens não ia colocar um gráfico e ficar por isso mesmo, né? Inventar um gráfico do nada. Então existe, tá, esse disjuntor curva A. Então o disjuntor curva A, e você não esquece, você não vai encontrar ele num depósito na esquina próximo à sua casa. Você não vai encontrar numa loja de departamento lá de construção. Tá? Isso você vai ter que pedir, você vai entrar na internet, pesquisar e comprar, e ele vai estar em euro, vai estar em libra. Então, não vai ter. É mais a título de informação, para mostrar para você que existe. Bom, curva A, disjuntor, curva A.
Então, disjuntor curva A são utilizados na proteção de circuitos que alimentam cargas com características eletrônicas, como semicondutores, instrumentos de medição e painéis. Então, toda vez que tiver um circuito puramente eletrônico, normalmente você utiliza o curva A, tá? Para proteção de... São circuitos mais sensíveis. E o que acontece também? Deixa eu ver se vai... o que ele vai mostrar aqui. Nesse gráfico, o que ele mostra para nós? Vamos interpretar esse gráfico. Aqui, nós temos, onde eu estou indicando o cursor do mouse, eu não sei se dá para todo mundo estar enxergando aqui, ó. Nós temos aqui quantas vezes a corrente nominal ela é multiplicada. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um disjuntor curva A de 10 amperes. Então, se eu multiplicar por 1 aqui, ó, essa é a linha de 10 amperes. Agora, 1,5, se eu pegar 10 amperes e multiplicar por 1,5, significa que são 15 amperes. Então, se estiver passando 15 amperes por esse disjuntor, essa é a linha que está aqui. E se eu multiplicar 10 amperes por 2, 20 amperes. Então, essa é a linha. E assim por diante. Tá bom? Por outro lado, aqui agora nesse eixo, tá, o que nós temos? Nós temos aqui o tempo que ele demora para atuar. O tempo que ele vai demorar para atuar. O tempo que ele vai interpretar se há uma sobrecarga e vai seccionar o circuito, desligar o circuito. Então dá uma olhada aqui no seguinte, se está passando 10 amperes, ó, ele tem que esbarrar nesse gráfico aqui amarelo. Tá? Se ele não esbarra, não encosta em nenhum momento nesse gráfico, significa que ele não vai desarmar. Mas olha, por exemplo, se passar 15 amperes num disjuntor que suporta 10 amperes. Se você subir nessa linha aqui, você vai perceber que está quase nos 2 aqui, ó. 2 o quê? 2 minutos. Ou seja, se circular em um disjuntor 15 amperes, que na verdade tem que passar 10, daqui 2 minutos ele desarma. Por isso que no caso do chuveiro, no exemplo lá que eu dei, quando passa uma corrente maior, ele está baseado num gráfico como esse, não no gráfico A, de curva A, mas em um gráfico de atuação. Bom, talvez a sua casa seja curva B ou talvez curva C. Agora dá uma olhada, por exemplo, quando dá 2 amperes, vezes 2, 20 amperes. Olha só, quase 0,01 segundos. 0,01 segundos corresponde aproximadamente a 10 milissegundos, que foi o que eu comentei no início da aula falando sobre disjuntores, explicando sobre o curto-circuito. Então, quando você tem já a partir de 20 amperes, ou seja, 2 vezes a corrente nominal, você acaba tendo ele já entende, para ele, isso é um curto-circuito. Então, tá passando esse valor, ele já desarma em 10 milissegundos. Não precisa ter necessariamente o encontro entre fase neutro ou fase e fase, até mesmo fase e aterramento. Deu 20 amperes, nesse caso, se o disjuntor é de 10, né? Deu 20 amperes, ele já entende como uma corrente de curto. Se o disjuntor, por exemplo, é de 100 amperes, quando passar 200 amperes, para ele, aí já é uma corrente de curto-circuito, aí ele desarma, tá? Então toma cuidado, é que eu estou falando em valores de corrente, mas a gente interpreta isso daqui, quantas vezes a corrente nominal ela é multiplicada, tá? E eu estou dando exemplo de 10 amperes, mas poderia ser 16, 20, 30 amperes, tá? O disjuntor é de 30 amperes, se eu multiplico por 2, 60 amperes, e já é corrente de curto, tá? Beleza, então aqui a gente já consegue enxergar mais ou menos como essa questão de atuação. E guarda esse disjuntor de 10 amperes, porque eu vou usar ele nos outros exemplos. E aí você vai ver que o tempo de atuação demora. O que é considerado curto-circuito por um disjuntor curva A, por exemplo, já talvez não é considerado corrente de curto para o disjuntor curva B. Então, disjuntor curva B, ele tende como uma corrente de curto-circuito, tudo que está entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, se você tem um disjuntor de 10 amperes, volto ao disjuntor de 10 amperes. 3 vezes a 5 vezes esse valor é 30 a 50 amperes. Para ele, isso é uma corrente de curto. Abaixo disso, já se entende que é uma corrente de sobrecarga. Tá? E onde é aplicado esse disjuntor curva B? Aplicado em circuitos que alimentam equipamentos cuja característica seja de predominância resistiva, como chuveiros, torneiras e lâmpadas incandescentes. Lâmpada incandescente aqui, na verdade, pode até riscar, né? Que não existe mais comercialmente esse tipo de lâmpada, tá? Mas cargas resistivas, tá? Então a gente vai ficar aqui no chuveiro e na torneira elétrica.
Bom, mas vamos agora entender primeiro. Tá vendo esse 3 a 5 vezes? Guarda essa informação. Olha no gráfico, 3 a 5 vezes. Ou seja, 3 a 5 vezes, aqui no gráfico a gente já enxerga que há uma corrente de curto-circuito. Mas vamos voltar lá ao disjuntor de 10 amperes e vamos pensar o seguinte, olha, está passando 20 amperes. No disjuntor curva A era curto, né? Agora olha aqui, 20 amperes, está passando o dobro. Ó. Ele bate aqui no gráfico mais ou menos nessa região, 10 segundos. Então se passar por ele 20 amperes no disjuntor de 10, em 10 segundos o disjuntor vai desarmar. Em 10 segundos ele vai entender que fala, opa, está passando o dobro de corrente. Mas como eu sou curva B, isso para mim é uma sobrecarga. Então eu vou ver aqui, bom, em 10 segundos eu desarmo. Basicamente essa região do gráfico aqui, que eu estou indicando para o cursor do mouse, é uma região de sobrecarga. Tirando esse pedacinho aqui, ó, que é essa linha onde ele não encosta em nenhum momento no gráfico. É a corrente nominal dele. Mas qualquer linha subindo que encoste aqui nessa parte do gráfico é sobrecarga. Tá? Quando chega já nesse ponto aqui do 3, ele já é curto-circuito. Tá bom? De 3 a 5 vezes. E perceba que tem uma faixa diferente, né, entre disjuntor para tensão alternada e também existe disjuntor para tensão contínua. Para tensão contínua, essa curva é um pouco mais larga, né? Mas no nosso caso aqui, no nosso caso específico, essa informação é um pouco indiferente, tá? Bom, então você já pode olhar no quadro de disjuntores da sua casa e ver se é disjuntor curva B ou curva C, né? Curva A não vai ter, curva B ou curva C. E também tem o curva D que a gente vai ver daqui a pouquinho. O próximo, curva C. Então, o disjuntor curva C, ele entende como uma corrente de curto-circuito, uma corrente de 5 a 10 vezes da corrente nominal. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, olha só, ele vai entender como corrente de curto uma corrente de 50 até 100 amperes. Perceba que é mais largo isso, né? É aplicado em circuitos que alimentam equipamentos cuja característica seja de predominância indutiva, que apresentam picos de corrente de curta duração no momento da partida, como fornos de micro-ondas, aparelhos de ar-condicionado e outros eletrodomésticos. Então, se você olhar na sua casa, alguns dispositivos possuem, por exemplo, motor. E motor é uma carga indutiva. O motor, para funcionar, se o eixo dele está parado, quando você alimenta ele, energiza esse motor, ele precisa consumir uma corrente, uma energia um pouco maior, para conseguir tirar esse eixo do motor da inércia. Então, para fazer ele funcionar, para girar, ele puxa um pouco mais de energia. Esse puxar mais energia, que eu vou trocar para puxar mais corrente, consumir mais corrente, é o pico de corrente elétrica. Tá? Então, esse pico de corrente elétrica, facilmente ele entra aqui nessa faixa. Se você colocar, por exemplo, um disjuntor curva B, esse pico pode ser considerado um curto-circuito, aí ele vai desarmar. Se você coloca um disjuntor curva C, esse pico para o disjuntor é considerado uma sobrecarga. Mas como esse pico é momentâneo, ele não fica tempo suficiente para o disjuntor desarmar. Tá? É só um momento ali que ele sobe a corrente e o disjuntor fala, opa, a corrente está aumentando. Eu acho que é uma sobrecarga. Mas como depois volta ao normal, o motor começa a girar e depois volta ao normal, ele já não desarma, tá? É que nem empurrar carro velho. No começo você tem que colocar muita força para conseguir tirar ele do parado. Depois que ele começou a desenrolar, começou a ter velocidade, né? Aí você consegue empurrar com uma certa facilidade. Tá? Aqui é a mesma coisa, mas ao invés de ser você empurrando, é a corrente elétrica empurrando, né, o eixo do motor. Bom? Então, 5 a 10 vezes. Vamos agora analisar esse gráfico. Então, olha só. Perceba agora que nós temos uma região maior aqui, considerada como sobrecarga. Então, se a gente pegar aqui 3 vezes a corrente nominal, se é um disjuntor de 10 amperes está passando 30, ele vai demorar 4 segundos para desarmar. Tá? Se a gente pegar aqui mais ou menos os 10, ó, um pouquinho aqui os 10, vai dar um pouquinho mais de 20 amperes. Se a gente pegar aqui 40 amperes, olha só, 2 segundos. Se a gente chegar próximo aqui, são os 4,5, vai ficar um pouquinho abaixo aqui dos 2 segundos. Então, conforme vai aumentando aqui a quantidade de vezes a corrente nominal é multiplicada, a gente vai tendo uma atuação mais rápida do disjuntor.
ainda sendo uma sobrecarga. Chegou aqui em 5 a 10 vezes, ó, 5 a 10 vezes, ele já entende como uma corrente de curto-circuito. Aí ele atua em aproximadamente 10 milissegundos, tá bom? E aí nós temos agora o disjuntor curva D. Olha só a diferença, né? O gráfico está indo lá para o final, né? Ou melhor, a curva vai lá para o final. Perceba um detalhe que é o seguinte, ó. Por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Se eu pegar aqui 5 vezes a corrente nominal, 50 amperes, e já é corrente de curto, né? Agora olha só aqui. 5 vezes, ó, tá dando 2 segundos, então muda, né? Essa questão de corrente de curto, ela muda de disjuntor para disjuntor, tá? Ou melhor, a interpretação do disjuntor para ele sobre o que é corrente de curto muda por conta da curva que ele é, tá? Então, o disjuntor curva D, ele vai atuar, ele entende como corrente de curto de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Olha só que absurdo. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, se passar 100 amperes, ele entende como corrente de curto, tá? Só 10 vezes. Então, se passar de 10 amperes está passando 80, para ele é uma sobrecarga. Vai atuar, mas é uma sobrecarga, tá? Então, ó, 10 a 20 vezes sua corrente nominal, aplicada em circuitos que alimentam equipamentos cuja característica seja de predominância altamente indutiva, que apresentam picos de corrente de longa duração no momento de partida, como grandes motores e transformadores, que não é o caso de uma residência. Então, grandes motores são motores de indução trifásico. Então, são motores que tem um negócio chamado fator. Quer dizer, todo motor tem, né? Mas tem um fator de potência, tem uma série de elementos lá que você não vai ter numa residência. E transformador também é um caso que você não vai ter na sua residência. Transformador você vai ter lá no poste, que pega lá os 13.800 volts, 13.700 volts, não lembro, tá? Um valor lá 13.000 alguma coisa e transforma para 127 ou 220 volts, né? E ele entende como 10 a 20 vezes corrente nominal. Esse tipo de disjuntor a gente encontra bastante na parte industrial, tá? Quando vocês forem ver uma parte de comandos elétricos, aí vocês vão ver que tem esse tipo de disjuntor, tá? Para acionamento do motor, aí tem disjuntor para a parte do circuito de comando, circuito de potência, tá? Mas vamos agora analisar o gráfico. Então olha só a distância que ele está. Se a gente observar 6 vezes a corrente nominal, 60 amperes, ó, ele está quase nos 2 segundos. Se a gente pegar, por exemplo, esse aqui de 1 segundo, ó, 80 amperes, 8 vezes a corrente nominal. Então, se eu tiver um disjuntor de 10 amperes, se estiver passando 80, vai demorar 1 segundo para ele desarmar, tá? Mas para ele, pelo gráfico, 80 amperes é uma sobrecarga. Passou disso, já chegou no 9, 10 aqui, ó. Aí sim ele falou, opa, não, 10 vezes aí já é muito para mim. E já é curto-circuito. Aí ele atua em 10 milissegundos. Bom, então só mostrando para vocês essa questão da análise do gráfico. Porque às vezes você vai lá e compra adjutor curva B, curva C, às vezes o vendedor ele te oferece e você nem sabe essa questão da letra. Então é importante você entender um pouquinho essa curva de atuação, tá? Ela faz muita diferença numa instalação elétrica. Bom, aqui a gente já abordou as principais informações sobre disjuntores, tá? São da curva e tudo mais. Lembrando que na nossa próxima aula ao vivo, aí eu vou mostrar melhor essa questão da montagem, como é na instalação do quadro, como que eu vou ligar a questão de barramento, aí na aula que vem, tá? Apesar que acredito que vocês vão começar a ver isso também lá no presencial. Então, algumas coisas talvez eu fale e já seja chover no molhado, né? Vocês estejam sabendo por conta da parte presencial. Então vamos agora para a próxima etapa. Esse cara aí, o nome desse cara é um IDR, tá? Interruptor diferencial residual, tá? Ou dispositivo diferencial residual. Tem gente que chama de DR, mas o nome certo é IDR. Aí depois a gente vai ver que tem DDR e IDR, mas vamos com calma. Então, ó, é um interruptor automático que desliga qualquer circuito que apresente uma corrente de fuga que coloque em risco a vida das pessoas. Aqui já responde a pergunta que eu ia fazer. O disjuntor, ou DTM, disjuntor termomagnético, ele atua, o objetivo dele é a proteção dos condutores elétricos da instalação. Ponto final. O IDR, ou dispositivo DR, tem como função garantir a segurança das pessoas que utilizam essa instalação elétrica, por conta de ter a capacidade de desarmar o circuito quando ocorrer uma fuga de corrente elétrica. Perceba,
fuga de corrente elétrica. Ele não vai desarmar se ocorrer um curto-circuito, ele não vai desarmar se ocorrer uma sobrecarga, mas apenas se ocorrer uma fuga de corrente elétrica. Porque é a fuga de corrente elétrica que ocasiona um choque. E esse choque, essa corrente elétrica, essa fuga, se transpassa o coração, pode levar a pessoa a óbito. Tá? Então é por conta da fuga de corrente elétrica. Tá bom? Então aqui nós temos 3 modelos. Na verdade nós temos 2. Tá? Tem esse primeiro aqui, que é o bipolar, onde você pode colocar fase e neutro ou fase e fase. Tem esse aqui do lado, que é o tripolar, e você dificilmente vai encontrar para vender, você vai encontrar só na internet, é quase uma lenda urbana, né? Ele existe, mas ninguém vê, tá? E você tem esse cara aqui, que é o tetrapolar, tá? Onde você coloca lá as fases e o neutro. Ah, e detalhe, no IDR tem que ter o neutro, tá? Tem condições específicas que não precisa, mas até o momento a gente fala que coloca o neutro, tanto que no dispositivo você tem marcado, que nem está aqui, ó, a letrinha N, tá indicando que você tem que conectar o neutro ali, beleza? Então ali não tem como fugir, tem que colocar o neutro. Diferente do disjuntor, que dependendo da situação, da aplicação, tem itens específicos que a norma permite. Aqui não, tem que colocar. Bom, onde ele é usado? Então, olha só, na NBR 5410, ele é obrigatório desde 97. Desde 1997, cara. Então, ele é obrigatório no Brasil em todas as instalações elétricas de baixa tensão, o uso dos chamados dispositivos DR nos circuitos elétricos que atendam às áreas molhadas ou sujeitas a lavagens e áreas externas da edificação. Então, por que áreas úmidas, né, ou áreas molhadas? Porque essa questão de umidade facilita a propagação dessa corrente de fuga. Então, com uma segurança, você coloca o DR, porque quando ele detecta essa fuga, ele desarma. Bom? E onde a gente encontra, como funciona, na verdade, né? Então, aqui a gente tem um exemplo seguinte. Isso aqui, que eu estou indicando com o cursor do mouse, é o nosso dispositivo DR. As duas fases estão chegando no DR, sai do DR e está indo para uma lâmpada aqui, por exemplo. Tá? Então, olha só. A corrente elétrica passa pelo DR, tá? Passa pela lâmpada, a lâmpada está funcionando, tudo certinho. Tá? Opa. Tá lá iluminando e tá tudo tranquilo. Quando ocorrer uma fuga de... Ah, e detalhe. Ele está passando por essa circunferência aqui, tá? Por esse essa bobina aqui. Então, o componente, o IDR, ele consegue, entre aspas, contar. Se está saindo dele 10 amperes, 10 amperes, uma lâmpada é muito, né? Mas sei lá, 0,5 amperes está saindo dele, tem que voltar 0,5 amperes. Nada a mais, nada a menos. Se está voltando 0,5, se está saindo 0,5, tem que voltar 0,5. É que nem ser para uma excursão de escola. Se está levando 10 crianças, tem que voltar 10 crianças. Não pode voltar a menos, também não pode voltar a mais. Tá? Então, essa é, de maneira meia didática, né? Meia simplória, mas só para tentar deixar claro que o tanto de corrente que sai do IDR tem que voltar por ele. Tá? Aí depois que voltou por ele, aí volta lá para o disjuntor, vai para o quadro, para o medidor de energia, enfim. Mas ele tem que sair do IDR e voltar. Então ele fica, entre aspas, contando a corrente elétrica. Ó, tá saindo 1 ampere, tá voltando 1 ampere. Tá saindo 0,5, tá voltando 0,5. Tá? Agora, imagine que por algum motivo alguém vai lá trocar essa lâmpada, ela está energizada, tá? Ou por alguma gambiarra, enfim, uma parcela da corrente elétrica vai para o aterramento. Então está faltando, né? Ele consegue identificar que está saindo, sei lá, 0,5 amperes, mas está voltando 0,4, por exemplo. Então, quando ele detecta isso, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar desligar o circuito. Opa, foi um a mais aqui. Ele vai abrir as suas conexões, né? E ele vai abrir o circuito. Então, toda vez que ele detecta essa diferença internamente, ele fala, opa, tem aqui uma fuga de corrente. Então, para garantir a segurança dos usuários, eu vou desarmar. Beleza? Então, perceba que não é um curto. É uma parcela da corrente elétrica, um pedacinho ali que foi para o aterramento ou foi para uma carcaça metálica que não estava aterrada, enfim. Teve essa pequena fuga, ele desarma o circuito, tá bom? Então aqui é só para fuga de corrente.
Cuidado para não dizer, não colocar em nenhum teste de empresa que vocês forem fazer, que esse dispositivo desarma por curto-circuito, tá? Não desarma, ele desarma por fuga de corrente, beleza? E aqui, ó, comentando, é só um texto do que eu acabei de falar. E aí tem aqui a questão de ligação dele, né? Como ligar? O como ligar, como eu disse, eu vou deixar para a próxima aula, né? Qual é o valor de corrente elétrica que tem que fugir para ele desarmar? A partir de 30 miliamperes. 30 miliamperes é a mesma coisa que 0,03 amperes. Então, a partir desse valor de corrente elétrica, que é baixíssimo, ele já entende esse valor, já detecta esse valor e desarma o circuito, porque isso já pode ser prejudicial para o usuário da instalação elétrica, tá? Para quem está mexendo ali, manipulando alguma coisa. Então, informação também importante de você anotar, né? O IDR ele desarma com uma corrente de no mínimo 30 miliamperes. Tem um modelo que é de 300 miliamperes, que aí é mais para a parte industrial. Mas no nosso caso, residencial, tá aqui, ó, 30 miliamperes, beleza? Então, é importante anotar isso. Ele desarma com 30 miliamperes. Fuga de corrente. Como está lá, eu vou comentar na próxima aula, como já disse. E aí tem uma coisa também muito importante. Qual a diferença entre IDR e DDR? Então, a gente agora começa a deixar isso um pouco mais detalhado. Por quê? Quando a gente fala no DR, DR nada mais é do que o diferencial residual. DR é o nome do dispositivo, é o nome da tecnologia. A tecnologia que vai identificar uma fuga de corrente e vai desarmar o circuito. A partir disso, ele pode ser um IDR, que é um interruptor diferencial residual, que é esse que a gente estava vendo aqui do lado, mas também para cá na verdade. Eu estou com a câmera ligada aqui em mim também. Então o IDR, e nós temos também o outro que é o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Então primeiro vamos colocar aqui, deixar de forma clara o que é o IDR. Então, é um dispositivo que tem a função de proteger o usuário ao perceber uma fuga de corrente igual ou maior que 30 miliamperes. Ponto final. Tá, não tem um ponto, mas é ponto final. Isso é isso que faz um IDR, interruptor diferencial residual. Desarma por fuga de corrente. Ponto. Se der curto-circuito, ele não vai atuar. Se der sobrecarga, ele não vai atuar. Se pegar fogo, ele não vai atuar. É só fuga de corrente. O DDR, que é muito mais caro que o IDR, muito também mais difícil de achar, ele é um disjuntor diferencial residual. Disjuntor diferencial residual. Disjuntor a gente acabou de estudar, então já tem uma noção do que ele é. Tá? E o que ele faz? Ó? Esse dispositivo ele tem a função de proteger o usuário ao perceber uma fuga de corrente elétrica igual ou maior que 30 miliamperes, ou seja, cópia do IDR, igualzinho. E possui as funções do DTM, disjuntor termomagnético. Ou seja, o DDR ele pode desarmar um circuito em quais situações? Ele pode desarmar um circuito quando ocorrer fuga de corrente elétrica para proteger as pessoas da instalação elétrica e ele pode desarmar o circuito quando ocorrer uma sobrecarga e também quando ocorrer um curto-circuito. Então ele tem toda a tecnologia do disjuntor junto com o DR. Tá? Então perceba essa diferença. O IDR é só para fuga. O DDR é para fuga, para sobrecarga e para curto-circuito. É um disjuntor turbinado. É um disjuntor com as características que já são próprias do disjuntor mais o IDR. Beleza? Então, se você der uma pesquisa na internet, você vai ver que o DDR ele é muito mais caro, mais difícil de achar. Tá? Tanto é que o pessoal é mais barato você usar um IDR com disjuntor do que você usar um DDR. Você vai estar comprando mais itens, mas ainda assim é mais barato do que um DDR. Tá? Ele acaba ocupando também um espaço grande no quadro. Mas aqui, nesse primeiro momento, é bom você já ter essa diferença. Se você está com o seu caderno, já nota que isso é interessante, importante você saber. Diferença entre IDR e DDR. Beleza? Depois que a gente viu a questão do IDR,
tá? Já tem um pouco mais claro esse segundo dispositivo. Agora nós vamos para o DPS, tá? Dispositivo de proteção contra surto. Então, o dispositivo de proteção para instalações elétricas, DPS, dispositivo de proteção contra surto. É um dispositivo de proteção para instalações elétricas e aparelhos eletroeletrônicos contra surtos de tensão decorrentes de descargas atmosféricas ou surtos causados por súbito aumento da tensão na rede de alimentação. Conforme o NBR 5410, suas edificações do território brasileiro. Vamos por partes que é interessante a gente analisar esse texto. Então, primeiro, o DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Ele está como descrito ali, o objetivo dele é proteger a instalação elétrica e os aparelhos eletroeletrônicos. Porque em uma descarga atmosférica, tá, um raio, né, ou um aumento súbito de energia na rede elétrica, esse surto pode vir para os seus equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, eles podem ser danificados, tá? Por conta desse surto, isso é muito comum. Não sei se alguém já passou por isso, tem algum... tem vô e vó vivos, né? Ou presenciou eles fazendo isso, até mesmo pai e mãe, né? Começa a chover, começa a ter esses raios, trovões e tudo mais, a pessoa vai lá e tira da tomada. Porque pode ter uma descarga atmosférica na rede elétrica ou próximo à rede elétrica e ela acaba induzindo aí uma tensão e uma corrente e ela vai passando por todas as casas e aí vai queimando tudo que tiver de equipamento eletrônico, eletroeletrônico, né? Tudo que tiver conectado na tomada. Um detalhe que é interessante é que as pessoas normalmente tiram, né, as mais antigas, tiram da tomada, mas esquecem da televisão, que é conectada a uma antena, que tem um cabo que fica lá fora. Então, às vezes, acaba queimando. Quando queima só a televisão. Então, né, o dispositivo DPS ele vem justamente para fazer essa proteção. Quando ocorre uma descarga atmosférica, ele redireciona esse surto de energia elétrica para o aterramento, protegendo assim os seus equipamentos. Então, já respondendo o que eu iria perguntar também. Para que serve? Qual é o objetivo do DPS? A proteção dos equipamentos. Tá? Proteção aí de seus aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que está na tomada, tá? E iluminação também. Esse é o primeiro ponto. A NBR 5410, ela fala assim, olha, para que você utilize, tem que seguir aqui as edificações do território nacional, tem que ser alimentado, me perdi aqui. Todas as edificações do território que forem alimentados total ou parcialmente por linhas aéreas e se situarem onde há ocorrência de trovoadas em mais de 25 dias por ano. Deve ter um DPS em seu circuito. Ou seja, a sua casa, se ela tem uma alimentação total ou parcial por via aérea, por que isso? Tem alguns locais, tem algumas regiões aqui do Brasil, onde a alimentação é totalmente subterrânea. Tá? Então ela não está exposta a trovoadas, está exposta a uma descarga atmosférica. Logo, não tem necessidade. Tá? Mas também tem um outro item que é que 25 dias por ano. Se tem incidências de raio em pelo menos 25 dias no ano, você precisa colocar o DPS. Tá? Por que eu quis dividir esse texto em duas etapas? Expliquei a primeira e agora eu estou focando nisso aqui. Porque talvez você se questione. Poxa, 25 raios? Não sei, acho que é muito, né? Talvez na minha casa não precise. Talvez já não tenha mesmo, nem precise me preocupar em colocar. Só como eu vou contar isso? Como que isso é contabilizado? Aí que tá. Quando a gente dá uma olhada nesse gráfico aqui, olha só. Tem informação aqui, ó. No Brasil, são 57 milhões de raios por ano. Tá? Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o dobro, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha esse mapa aqui, tá, é uma quantidade absurda de raios que cai. Não tem como fugir. Tem que ter o bendito do DPS. Tá? A gente olha essa região aqui, é tudo, na verdade, por 1000, né? Então, você vai ver, não tem como. Toda a região sofre aí com descarga atmosférica. Tá? 57 milhões. Poxa, você está falando de 25? Passou faz tempo, tá? Então, tem que ter o DPS. Então, a ligação dele. Aqui eu vou mostrar, mas depois eu vou colocar com mais detalhes, tá? É que parte do seu funcionamento implica na sua ligação. Então, nós temos aqui, vou colocar todos eles.
vem uma descarga atmosférica e ela encontra aqui as fases do nêutron, tá? O que acontece? Quando o DPS ele consegue detectar esse surto de energia elétrica ocasionado por uma descarga atmosférica, internamente, aqui é como se fosse um contato aberto. Imagina uma chavezinha, um interruptor aberto. Quando ele detecta, opa, houve um surto, o que ele faz? Internamente o seu contato se fecha, tá? Se fechando, ele faz com que todo esse surto de energia elétrica que iria para o DR e depois vai para toda a instalação elétrica, ele vem para cá. Ele vem e vai direto para o aterramento e vai embora lá para a haste de aterramento, né? Então, a corrente elétrica ela sempre procura o caminho mais fácil, né? Então, ao invés dela vir para cá e encontrar uma série de cargas elétricas, televisão, lâmpada, micro-ondas, geladeira e assim por diante, ele vê aqui e fala, opa, aqui não tem nada, é só uma chave e vai para o aterramento. Então, ele é escoado, vamos dizer assim, para cá, tá? E uma vez que ele detectou todo esse surto, já passou, o que ele faz agora? Automaticamente o DPS se comporta como uma chave aberta. Então ele percebe o surto, fecha e passa todo o surto por ele. Acabou o surto, ele abre novamente, se comporta como uma chave aberta, tá? Não tem mais a ligação desses polos superiores com os polos inferiores. Bom, e detalhe também, está escrito status aqui, né? Tem uma etiquetinha verde. Por quê? Quando o DPS, isso aí também a gente vai entrar na próxima aula, ele tem uma vida útil. Então ele consegue suportar umas pancadas, né, umas certas descargas atmosféricas. Mas chega um momento que ele já não aguenta mais. Quando isso acontece, aí depende do fabricante, ele vai colocar algo, de alguma maneira, ele vai sinalizar que ele já parou de funcionar. Ele já não está mais atuando, ele não está funcionando como um DPS. Morreu, tá? E aí você precisa ir lá substituir, né? Aí tem alguns modelos que o miolo dele você só saca e coloca o outro, né? Ou você tem que desparafusar, enfim. Tem alguns modelos de DPS, tá? Mas basicamente é isso que ele faz, tá? Ele consegue identificar, manda para o aterramento. Acabou o surto, ele abre novamente e não se conecta mais, não conecta os seus polos superiores com os inferiores, tá? Que estão ligados no aterramento. Beleza? E tem mais um detalhe. A classificação do DPS, isso é muito importante. O que é essa classificação de DPS? Então, nós temos classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1 é indicado para locais sujeitos a descarga de alta intensidade, como ponto de entrada da rede elétrica. Então, basicamente, DPS classe 1 ele é inserido junto ao medidor de energia, tá? Porque normalmente esse medidor de energia é o que está mais próximo lá do poste, da bengala, tá? Muito próximo ali da rede aérea. Então ali a pancada é maior. Por quê? Uma vez que ocorre uma descarga atmosférica, ela vai se dissipando, ela vai se fugiu a palavra, vai se dissipando, não, pode ser dissipando, ela vai percorrendo aí toda a instalação, percorrendo as vias aéreas, tá? A instalação elétrica e aérea, e aí chega um momento só que ela vai perdendo força, tá? Mas no local, ali onde está o medidor de energia, é uma área muito próxima, então ali normalmente a pancada é maior. Por isso que por isso que fala aqui de alta intensidade. Então no medidor de energia, que fica próximo à área externa, você coloca um DPS classe 1. Nós temos também o classe 2, que ele é recomendado para locais onde a rede elétrica não está exposta a descargas atmosféricas, ou seja, o seu quadro de disjuntores. Ele está dentro da sua casa, ele não fica exposto, tá? Então, como ele está ali no local, entre aspas, protegido, não sofre uma ação direta da descarga atmosférica, nós utilizamos ali dentro um DPS classe 2, tá? E existe também o DPS classe 3. Quando você tem equipamentos caros, você acaba utilizando ele porque você coloca ele junto ao equipamento. Então, normalmente você tem servidores de computadores e tudo mais, você acaba colocando esse tipo de DPS muito próximo ali. Para mesmo que tenha algum resquício de surto de energia, acaba escoando para o aterramento, tá? Aí você fala, poxa, mas qual deles eu coloco? Normalmente você acaba colocando todos, ou pelo menos o classe 1 e classe 2. Você coloca lá no medidor, porque lá no medidor de energia ele já vai conseguir ceifar uma parcela desse surto de energia, e aí do classe 2 ele acaba ceifando, tirando esse excesso, esse ainda resquício que ficou do primeiro filtro ocasionado pelo classe 1, tá? E aí sim, ainda dependendo se tem equipamentos sensíveis, o classe 3 ele elimina por vez, tá? É classe 1, classe 2 e classe 3. Bom?
que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Aqui já é a parte da ligação do quadro que eu vou comentar na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Enquanto isso, vou bebendo água aqui. Vamos dar uma olhada aqui no chat, nada. Bom, pessoal, então a gente finaliza o assunto da aula de hoje, tá? Falei por quase 1 hora, né? Na semana que vem, então reforçando, participem porque a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a ligação desses dispositivos no quadro, como que eu ligo, como que eu coloco, o que eu não coloco, quando entro, não entro o DPS, o DR e tudo mais, tá? Quais são as formas de ligar num quadro? Aqui a gente está vendo ele como geral, mas pode como geral, não pode. Então tem bastante informação aí adicional que eu vou tratar com vocês na semana que vem, tá? Para instalação. Se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, estão dispensados, tá? Bom descanso, bons estudos. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Fiquem com Deus e até semana que vem na nossa próxima live, na nossa próxima aula online.